Estudo dirigido, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2017. Somente os artigos que serão cobrados no concurso. Vamos decorar. Este estudo dirigido é uma continuação do vídeo Aprenda o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal, Primeira Região em 20 minutos, no qual foram abordados todos os artigos que serão cobrados para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Para os cargos de nível superior, serão cobrados, além dos artigos já estudados no material já citado, os artigos abordados neste vídeo e no seu subsequente. Vamos lá. 1. Conforme o artigo 170 e seus incisos, como será determinada a prevenção do relator e do órgão julgador para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo? 2. De acordo com o artigo 176 e seus parágrafos, responda: a. O que constará da publicação do expediente de cada processo? b. E caso o advogado constituído perante o tribunal requerer que figure também seu nome ou apenas o nome da sociedade de advogados registrada na Ordem dos Advogados do Brasil a que pertence? c. E se a parte houver constituído mais de um advogado ou o constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes? d. E se o processo for sigiloso? e. Como se dará a retificação de publicação? 3. Explique sobre a vista dos autos. Artigo 178 e seus parágrafos. 4. Como serão fixados os prazos quando a lei processual ou este regimento não os especificar? Artigo 186. 5. Quais julgamentos, recursos, conflitos e exceções independem de pauta? 6. Responda às questões abaixo conforme o artigo 206 e seu parágrafo único. A. O que acontece se o acórdão não for publicado no prazo de 30 dias? B. E quando se tratar de ementas repetidas? 7. Como procede o relator, caso a parte não puder instruir desde logo suas alegações por impedimento ou demora em obter certidões ou cópias autenticadas de notas ou registro em estabelecimentos públicos? Responda conforme o artigo 209 e seus parágrafos. 8. Baseado no artigo 216 e seus parágrafos, explique sobre a apresentação de pessoas e outras diligências. 9. Tendo como base o artigo 217 e seus parágrafos, discorra sobre os depoimentos. 10. De acordo com o artigo 249 e seus parágrafos, explique sobre a ação penal originária. Respostas. 1. Conforme o artigo 170 e seus incisos, como será determinada a prevenção do relator e do órgão julgador para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo? Será determinada pela distribuição de 1. Mandado de segurança. 2. Tutela provisória. 3. Recurso cível ou requerimento de efeito suspensivo à apelação. 4. Habeas corpus. 5. Recurso criminal. 2. De acordo com o artigo 176 e seus parágrafos, responda: a. O que constará da publicação do expediente de cada processo? Artigo 176. Da publicação do expediente de cada processo constará, além do nome das partes sem abreviaturas,
o de seu advogado constante na procuração, o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou apenas da sociedade de advogados registrada naquela instituição, se requerido. Nos recursos figurarão os nomes dos advogados constantes na autuação anterior. B. E caso o advogado constituído perante o tribunal requerer que figure também seu nome ou apenas o nome da sociedade de advogados registrada na Ordem dos Advogados do Brasil a que pertence? Nesse caso, a Secretaria adotará as medidas necessárias ao atendimento do pedido. Parágrafo 1º. C. E se a parte houver constituído mais de um advogado ou o constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes? Nessa situação, é suficiente a indicação do nome de um dos advogados. Parágrafo 2º. D. E se o processo for sigiloso? Parágrafo 3º. Sendo o processo sigiloso, nele constarão as iniciais dos nomes das partes, bem como os nomes de seus advogados, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou apenas da sociedade de advogados registrada naquela instituição, se requerido. E. Como se dará a retificação de publicação? Parágrafo 4º. A retificação de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, com efeito de intimação decorrente de incorreções ou omissões, será providenciada pela Secretaria ex officio ou mediante despacho do presidente ou do relator, conforme dispuser ato normativo da Presidência do Tribunal. 3. Explique sobre a vista dos autos, artigo 178 e seus parágrafos. Artigo 178. A vista às partes transcorre na Secretaria, podendo o advogado retirar os autos nos casos previstos em lei, mediante recibo. Parágrafo 1º. Os advogados constituídos após a remessa do processo ao tribunal poderão, a requerimento, ter vista dos autos na oportunidade e pelo prazo que o relator estabelecer. Parágrafo 2º. O relator indeferirá o pedido se houver justo motivo, fundamentando suas decisões. Parágrafo 3º. A defesa poderá ter vista dos autos, ainda que estejam sob sigilo, para tomar conhecimento das informações nele introduzidas e, querendo, copiá-las por qualquer meio, nos termos da súmula vinculante 14 do Superior Tribunal Federal. Parágrafo 4º. O advogado, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público poderão credenciar pessoas para retirar autos em secretaria, implicando a retirada, intimação pessoal de qualquer decisão contida no processo. Parágrafo 5º. A nulidade da publicação deverá constar como preliminar do ato a ser praticado, que pode ser conhecido se afastado o vício, salvo se não possível a realização do ato pela parte. 4. Como serão fixados os prazos quando a lei processual ou este regimento não os especificar? Artigo 186. Serão fixados pelo plenário, pelo presidente do tribunal, pela corte especial, pelas sessões, pelas turmas ou por seus presidentes ou pelo relator, conforme o prazo. 5. Quais julgamentos, recursos, conflitos e exceções independem de pauta?
Artigo 192. Independem de pauta: 1. O julgamento de habeas corpus, recurso em habeas data, conflito de competência e exceções de impedimento e de suspeição. 6. Responda às questões abaixo conforme o artigo 206 e seu parágrafo único. A. O que acontece se o acórdão não for publicado no prazo de 30 dias? Artigo 206. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão independentemente de revisão, caso em que o presidente do tribunal lavrará o acórdão e mandará publicá-lo, observado o disposto neste regimento e na norma processual, admitida a delegação de competência aos presidentes dos órgãos fracionários. B. E quando se tratar de ementas repetidas? Artigo 206, parágrafo único. Quando se tratar de ementas repetidas, basta a publicação de uma delas, seguindo-se a relação dos demais processos com igual resultado, com a devida identificação das partes, de seus advogados e o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 7. Como procede o relator, caso a parte não puder instruir desde logo suas alegações por impedimento ou demora em obter certidões ou cópias autenticadas de notas ou registro em estabelecimentos públicos? Responda conforme o artigo 209 e seus parágrafos. O relator conceder-lhe-á prazo para esse fim ou fará a requisição diretamente a essas repartições. Parágrafo 1º. O relator requisitará às repartições públicas as certidões necessárias à prova das alegações das partes e, quando for interessada a entidade da administração pública, os procedimentos administrativos, podendo estes e aqueles serem encaminhados por meio eletrônico na forma da legislação. Parágrafo 2º. Sendo encaminhados autos de processo ou de procedimento administrativo, proceder-se-á à extração de certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelo relator e pelas partes no prazo máximo de 1 mês, devolvendo-se o processo ou procedimento à repartição de origem em seguida. 8. Baseado no artigo 216 e seus parágrafos, explique sobre a apresentação de pessoas e outras diligências. Artigo 216. O tribunal manterá cadastro de profissionais habilitados e órgãos técnicos ou científicos na região por localidade para a atribuição processual de auxiliar do juízo na realização de provas técnicas ou científicas, bem como promoverá. Parágrafo 1º. As seções e subseções judiciárias alimentarão o sistema com inscrições, atualizações e exclusões de profissionais e órgãos técnicos ou científicos, mantendo em registro próprio a documentação respectiva. Parágrafo 2º. Cada secretaria de vara manterá a lista de peritos habilitados, os quais deverão ser nomeados de modo equitativo para a realização de prova técnica, devendo ainda disponibilizar para a consulta de interessados lista de documentos exigidos para a habilitação. 9. Tendo como base o artigo 217 e seus parágrafos, discorra sobre os depoimentos. Artigo 217. Os depoimentos poderão ser taquigrafados ou gravados e, depois de traduzidos ou copiados, serão assinados pelo relator,
pelo depoente, pelo Ministério Público Federal e pelos advogados. Parágrafo 1º. Os depoimentos poderão ser colhidos por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a audiência de instrução e julgamento na forma da legislação processual. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao interrogatório do réu, à oitiva das testemunhas, no que couber, observada a legislação processual penal. 10. De acordo com o artigo 249, seus parágrafos, explique sobre a ação penal originária. Artigo 249. A notícia-crime e a petição nos crimes de ação penal pública e a representação nos crimes de ação penal pública e condicionada serão encaminhadas à livre distribuição na Corte Especial nos casos de sua competência. Parágrafo 1º. O relator poderá determinar o arquivamento da petição ou da notícia-crime se não vislumbrar indícios mínimos da ocorrência de autoria ou materialidade de fato delituoso, dando ciência ao Ministério Público. Parágrafo 2º. O relator, havendo indícios de ilícito penal, deverá instaurar inquérito judicial, determinando a realização de diligências e dando ciência ao Ministério Público Federal, que poderá requerer medidas investigativas. Parágrafo 3º. O relator deverá comunicar ao corregedor regional a instauração de inquérito judicial para apurar conduta criminal de juiz federal ou juiz federal substituto. Parágrafo 4º. As medidas investigativas submetidas à reserva de jurisdição poderão ser determinadas de ofício pelo relator ou a requerimento do Ministério Público Federal, salvo prisão cautelar e afastamento das funções jurisdicionais, que deverão ser submetidas ao colegiado da Corte Especial. Parágrafo 5º. Encerradas as diligências, o relator encaminhará os autos do inquérito judicial ao Ministério Público Federal, que poderá oferecer denúncia ou requerer o arquivamento. Parágrafo 6º. Fica vedado ao relator do inquérito judicial o exercício da relatoria de ação penal cujo objeto seja os fatos apurados sobre sua relatoria. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Bons estudos.